No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o modo pedagógico que Deus escolheu para que possamos entender suas perfeitas instruções, que é comparando um modelo com o original. E assim entender melhor o que os textos bíblicos falam sobre o verdadeiro descanso em Cristo. Vamos lá? Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui no canal Farol 7. Eu sou Sami Paiva e o tema de hoje é Ansiando por Mais. O verso em destaque, a gente vai ver lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 10, o verso 6, que fala assim, ó: Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Com certeza você já deve ter ouvido uma das parábolas de Jesus, onde ele conta com simplicidade uma pequena história que representa um ensinamento mais complexo. Deus utiliza parábolas, exemplos de coisas que existem e que já conhecemos, para explicar coisas que ainda não conhecemos, como por exemplo uma maquete. Aquelas maquetes do tempo do seu ensino médio que você fazia na Semana Cultural? Pois é, tipo assim, a maquete do sistema solar, maquete de um vulcão, maquete de uma cidade antiga. A maquete era o modelo daquilo que era o original, com o propósito de você o entender melhor. E em toda a Bíblia, vemos Deus usando esse método pedagógico da relação entre o modelo e o original para ensinar o caminho da vida aos seus escolhidos. Há milhares de outros exemplos, além das parábolas de Jesus, sobre esse método pedagógico por toda a Bíblia. Porém, o mais abrangente talvez seja a dinâmica do antigo santuário de Israel, onde cada ritual e objeto representa a realidade do plano de salvação que Deus elaborou para nos salvar da condenação do pecado. O cordeiro sem defeito, por exemplo, ele representava Jesus sem pecado. O sacrifício desse cordeiro representava o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. As três portas, caminho, verdade e vida, das três dimensões do santuário, representava o próprio Jesus, como você vai ver lá em João 14,6. Então são muitos exemplos. Com isso em mente, entendemos melhor que em 1 Coríntios 10, Paulo fala que todas essas coisas que aconteceram com o antigo Israel eram exemplos, modelo e maquete para nós hoje. Tudo que Deus faz tem um propósito, e aqueles exemplos tiveram o propósito de nos ensinar até o dia de hoje, até a volta de Cristo, para ser mais exato. E seguindo o tema desse trimestre, que é sobre o descanso em Cristo, há um outro importante texto no livro de Paulo aos Hebreus que fala sobre esse descanso. O descanso que Paulo fala aqui é o descanso dos santos na eternidade, a recompensa da pessoa que foi fiel a Cristo em meio à batalha desse mundo. Ele adverte aos leitores a permanecerem fiéis, lutando contra o pecado para alcançarem a Canaã celestial. E usa o exemplo de muitos que não foram fiéis ao Evangelho e acabaram, infelizmente, ficando pelo deserto. Perceba que fé e descanso estão muito bem relacionados. Aqui no mundo, em meio a esse grande conflito, só encontraremos descanso se confiarmos em Deus. Aquele que não confia em Deus não tem fé em Deus e está sempre inquieto e não consegue descansar em Cristo. E essa inquietude gera muitos outros problemas. Deixa a pessoa mais propensa ao pecado e, consequentemente, ela se distancia de Deus. Já vimos essa relação nos vídeos passados aqui do canal. Depois dá uma olhadinha lá, beleza? Paulo, em Hebreus 4, dos versos 4 ao 7, adverte seus leitores a não caírem no mesmo erro dos nossos antepassados, de conhecer o evangelho da salvação e não o praticar. Os antepassados aqui, que Paulo se refere, são as pessoas que se libertaram da escravidão do Egito, conheceram a Cristo, mas se rebelaram contra o caminho da vida, não permaneceram em Cristo e morreram no deserto. Eles endureceram seus corações e escolheram ser infiéis a Deus, por isso não participaram do descanso prometido por Deus e, infelizmente, não entraram na terra prometida. Note que essa história foi um exemplo tanto para os contemporâneos de Paulo, como para nós hoje também. Paulo aqui, inspirado por Deus, usa o mesmo método divino de ensinamento que eu falei no começo do vídeo, da maquete do original, usando o exemplo para explicar a realidade, onde o povo no deserto
o povo que saiu do Egito, era o modelo e nós hoje somos a realidade. E nessa lógica, aqueles que hoje também não forem fiéis, também infelizmente ficarão pelo caminho e não entrarão no descanso de Deus, que na realidade é ir para a eternidade com Jesus em seu tão esperado segundo advento. Esse apelo de Paulo em Hebreus 4, no verso 7, é mais atual do que você imagina. Ele fala assim, ó: hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Então, no finalzinho de Hebreus 4, nos versos de 8 a 11, Paulo nos fala que ainda há um descanso para os filhos de Deus, já que Josué não proveu na terra de Canaã esse descanso prometido por Deus ao seu povo. Esse texto sugere que a celebração do descanso sabático oferece uma pequena amostra semanal desse descanso, onde cessamos nossas obras e confiamos nele para cumprir sua promessa de salvação. É isso mesmo. No sábado, temos a oportunidade de experimentar uma fração, um sétimo para ser exato, de como será a nossa vida depois de todo esse grande conflito, na eternidade. Um ambiente celeste sem a presença do pecado, como era no Éden. Essa é a ideia do dia de descanso de Deus. É o que o sábado deve representar para nós. Um dia de paz, onde nos aproximamos o máximo de Deus. Logo, o sábado é um importante modelo, uma maquete de como será a nossa vida na Terra Prometida, a eternidade com Deus. Amém?